Boa noite, meu povo. Aqui quem fala sou eu, professor Alcides, para muito mais química aqui no nosso canal de educação. Pessoal do segundo ano, noite, tudo tranquilo, tudo sussa. Beleza, meu amigo maior está aqui comandando as imagens. Isso, era isso que eu ia pedir. Queria saber quem são os polos, quais polos já estão conectados. Ó, Betânia, Dom Inocêncio, Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, Palmeira, Paulistano, São Pedro do Piauí, São José do Piauí. E tem tem mais um ali, mas eu não estou conseguindo as iniciais, não deu para reconhecer não. Então, ó, um abraço para todos vocês. Show! Tranquilinho? Então, pessoal, hoje vamos dar continuidade aos assuntos que a gente já está estudando desde a semana anterior, que é sobre energias envolvidas nas transformações químicas, tá certo? Então, ó, vamos começando. Seguinte, na aula anterior ficou faltando terminar as questões daquela dos gráficos, tá? Vamos finalizar e dar continuidade ao assunto. Em primeiro lugar, vamos lembrar quais são as curvas de aquecimento. Nós temos as curvas de aquecimento de substâncias, de misturas eutéticas e azeotrópicas, tá certo? Pessoal de Palmeira, boa noite. Betânia, o áudio tá baixo, é? Olha aí se o retorno de vocês não probleminha, manda uma mensagem para a técnica aqui. Olha, já tá dando uma organizada aqui, se for aqui vai resolver já já. Pessoal, os outros polos, por favor, coloquem aqui no chat se o áudio tá muito baixo. Tá tudo ok? Ou é só em Betânia que o áudio tá baixo, que é para poder nós resolvermos aqui antes de iniciar a aula? Coloquem para mim aqui no chat, por favor. Santiago, você que está monitorando aí, como é que tá o áudio aí pelo YouTube? Coloca aqui para mim, pessoal de Palmeira diz que tá ok. Viu? Porque aí a gente fica acompanhando qualquer coisinha, tá, pessoal? A gente vai mexendo aqui. Então vamos seguindo. A curva de aquecimento, representada no gráfico aí, ó, que foi dado, diz assim, ó, mostra a variação de temperatura em função do tempo de álcool vendido em supermercado, tá? Dá para ver um detalhezinho interessante. O ponto de fusão está sofrendo variação e o ponto de ebulição, ó, constante. Isso daqui, pessoal, só resulta em uma coisa. É uma mistura azeotrópica. Ponto de fusão varia, ponto de ebulição é constante. Olha aí o gráfico, vamos ver as alternativas e vamos respondendo aqui. A letra A diz assim: o álcool da amostra é uma substância composta pura. Pessoal, não é substância porque uma substância, seu gráfico vai possuir tanto o ponto de fusão quanto a ebulição constantes, tá? Então, esse efeito de variação não irá aparecer em gráficos de substâncias. Então, a letra A, fora. B. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol? Também não. Olha aqui, ó. Ponto de ebulição. Ele está o que, gente? Constante. Se ele está constante, indica que quando ocorrer a ebulição, o vapor que vai surgir aqui será tanto água como etanol. Os dois vão sair juntos, porque como é uma mistura azeotrópica, o ponto de ebulição apresenta a mesma temperatura, então as duas substâncias vão evaporar juntas, é uma condição especial, tá? A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica? Sim. Olha aqui, ó. Resposta correta, letra C. Mas vamos ver as outras alternativas. A temperatura de ebulição constante mostra que o álcool da amostra é isento de água? Não, 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 não. Não é isento, por quê? Como no ponto de fusão houve variação, isso já nos indica que não é isento. Tem uma mistura aí, tem água aí, tá?
é o ponto de fusão variável, mostra que o álcool vendido em supermercado é uma mistura eutética. Não, gente. Para ser uma mistura eutética, o ponto de fusão tem que ser constante e a ebulição que tem que variar. Por isso que a resposta é letra C aqui nessa questão, tá bom? Vamos continuando. Questão 12. A 12 diz assim, ó. No campo da metalurgia, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerável a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem. Além da redução significativa do lixo metálico, e esse é o caso de uma microempresa de reciclagem, na qual se desejava desenvolver um método para separar os metais de uma sucata, composta de aproximadamente 63% de estanho e 37% de chumbo, por meio de aquecimento. Entretanto, não se obteve êxito nesse procedimento de separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos metais. E olha o que aconteceu. Chumbo e estanho são substâncias, então tudo retinho. Mas quando misturaram, olha aqui, ó, ponto de fusão constante e o ponto de ebulição sofrendo variação. Pessoal, isso nos indica que temos uma mistura aí do que tipo? Eutética. E misturas eutéticas, como o ponto de fusão é constante, não tem como você separar por uma fusão fracionada. Só dá para separar se for por algum processo químico, tem que ser outro método, mas só derretendo, não, tá bom? Então olha aqui, ó. Letra B fora, C, D e E, porque o gráfico deixa claro que é uma mistura eutética. Show? Viu como é tranquilinho? Sussa, tanto que eu quero deixar essa daqui para vocês, ó. Questãozinha simples, eu fiz aquelas duas primeiras para ir relembrando os gráficos, tá bom? E eu quero que vocês, tá bom? Façam essa questão. Mas deixa eu ver bem aqui uma mensagem que estamos recebendo. Ah, a Clarice, boa noite. Assistindo a aula aqui de Vila do Mel, Betânia, do Piauí. Professora. Ah, um abraço aí para a professora Vandercleia, tá? A Clarice que mandou a mensagem. Um abraço para todo mundo aí de Betânia. Cadê o áudio da melhoradinha? Volta aí, acompanhe pelo YouTube se não tiver muito bom pelo IPTV. Viu? Então, gente, vou dar um tempinho. Vamos lá, o pessoal de Betânia, pessoal de Palmeira, Dom Inocêncio, Lagoa do Sítio, Oeiras. Assisti aí o filme do Divino. Fiquei feliz que ele ganhou o prêmio, né? E o filme foi minha irmã que fez o filme, a diretora, ela é professora do Instituto aí de Oeiras. Filme muito legal. Fiquei muito feliz mesmo, viu, pessoal? Pessoal de Oeiras aí. E seus processos culturais, né? Tem lá a procissão do Folgarel, né? Eu do Divino eu não conhecia. Conheci pelo filme, achei muito interessante, tá? Paulistana, Ribeira, São Pedro, São José. Vamos lá, meu povo. Me diga a alternativa aqui. Francinalda, boa noite pra você.
Francinalda botou a resposta dela aqui. Deixa eu avaliar, vamos ver. O gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A. Aí tá aí o gráfico aí, lindo, maravilhoso. Vamos fazer o seguinte. Assinale a alternativa correta. Show? Pessoal, nesse gráfico dá para ver que é o gráfico de uma substância. Por quê? Claramente podemos ver os dois patamares do ponto de fusão e do ponto de ebulição constantes. Beleza? Analisando o gráfico, o que é que acontece? Letra A. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida entre 25 e 41. Tô achando que essa é a certa, mas vamos ver as outras. Vamos ver as outras logo, depois a gente volta para a letra A. B. A substância A não é uma substância pura. Pessoal, claro que é. O gráfico está demonstrando isso. É uma substância pura sim, então B está errado. C. A temperatura da substância A é 41 graus. Gente, se você observar, 41 está bem aqui, ó. E 41 graus é o ponto de fusão e não de ebulição. Ok? Letra C, fora. Letra D. A faixa de temperatura que a substância permanece líquida é entre 25 e 182. Bom, se a questão falasse que era entre 41... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Se a questão falasse que era entre 41 e 182, quer dizer, depois de 41 e abaixo de 182, é só líquido mesmo. Acima de 182 tem um gasoso, porém que em 25 a 41 tem um sólido, certo? Então, o líquido é acima de 41 e abaixo de 182. Por isso, tá errado, não podia ser o 25 não. Porque entre o 41 e o 25 é sólido. Em 25 graus a substância é um líquido? Não, é um sólido. A resposta mesmo é letra A. Ó, vamos observar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. A substância é sólida nesse ponto aqui, ó. Exatamente nas temperaturas de 41 a 25 graus Celsius. Show? Letra A, a resposta. Vamos seguindo. 14. Olha esses dois gráficos aí. O gráfico A, eu já estou vendo que é uma substância. Por quê, gente? Olha os patamarezinhos retinho ali, ó. Ó, os patamares aqui, ó. Ponto de fusão, ponto de ebulição, tudo retinho. Certo? DSzinho. Abraço. Já no gráfico B, o ponto de fusão está constante, mas ao ponto de ebulição sofrendo variação. Tá? Então isso aqui é uma mistura do tipo eutética. Tá? Então vamos lá. Com base no gráfico, olha aqui, ó. Olha a letra A. Os materiais A e B são substâncias puras? Não, gente. Ó, como nós analisamos agora há pouco, o gráfico A sim, mas o B não é. Tá bom? Olha a letra B. O material B é uma mistura azeotrópica de ponto de fusão igual a 80. Opa, vamos pular. Tô achando que é essa daí, vamos ver as outras. C. Na temperatura de 120 graus, o material A encontra-se na fase líquida. Olha aqui, ó. 120 graus é mais ou menos aqui. E o material A está na fase sólida ainda. Então, a letra C está errada. D. O material A é uma substância pura, na qual a fase líquida e gasosa coexistem em 200 graus. Vamos lá, o material A. O material é uma substância pura? Sim. Mas a 200 graus, a fase líquida e
a fase gasosa coexiste. Epa, vamos pular. Já estou mudando de opinião, que eu acabei de ver um detalhezinho aqui, ó, que passou despercebido na letra B. A letra B tem a palavra mistura azeotrópica, que é eutética. De jeito nenhum. Letra B tá errado. A letra E. No material B, entre 130 e 200, coexistem fase sólida, líquida e gasosa? Não. Entre 130 e 200 só tem a fase líquida. A resposta correta é a letra D, ó. O material A é uma substância pura, correto, no qual a fase líquida e gasosa coexistem em 200 graus, correto, porque 200 graus, ó, é exatamente o ponto de ebulição e é constante. Quando é constante, fase sólida e líquida, não, é líquida e gasosa coexistem no ponto de ebulição. Show? Tudo bem, meu chefe. Tô tranquilo. E você? Vamos seguindo aqui. Vamos falar agora. Vamos continuar o assunto. A dissolução. Pense num negócio que deixa o povo confuso às vezes. Dissolver. Tá? A dissolução, gente, é um processo espontâneo onde um soluto se solubiliza num solvente. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Porque existem substâncias que são solúveis, outras que não são, né? Que nós chamamos de as substâncias solúveis e insolúveis, as que dissolvem e as que não dissolvem, tá? Mas quando um soluto e um solvente se dissolvem, ele forma o quê? Uma solução. E uma solução, gravem logo, é uma mistura homogênea. Então, toda vez que você vê o termo solução, você já sabe que é uma mistura homogênea. Show? Bom, quando se trata de dissolução, pessoal, a gente falou muito esses dias de processos endotérmicos e exotérmicos, tá? E quando se trata de dissolução, um processo pode ser endo ou exo, quer dizer, absorver energia ou liberar energia, tá certo? De novo, ó, o processo pode absorver energia endo, liberar energia exotérmico, tá certo? Então, isso vai acontecer numa dissolução. Tanto, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem algumas substâncias, como o cloreto de potássio, por exemplo. Quando você dissolve o cloreto de potássio em água, a temperatura da água diminui um pouco, porque é um processo que absorve calor, tá? Como ele absorve calor, é um processo endotérmico. Então, a solução, quando se forma, fica um pouco mais fria. Beleza? A gente tem essa sensação de frio ao toque quando entra em contato com um processo endotérmico. Já um processo exotérmico, por exemplo, quando o pessoal está fazendo produção de sabão, principalmente no interior, o pessoal usa muito. Pega o óleo utilizado e coloca água e soda cáustica. Quando eles estão preparando a solução de soda cáustica, que a soda cáustica está dissolvendo, o líquido fica muito quente, esquenta bastante. E ele esquenta muito porque é um processo exotérmico que libera muito calor, tá? Então, as dissoluções, os processos de formação de uma solução, eles podem ser endo ou exotérmicos. Então, ó, OBS. Dissociação é o processo para separar as partículas do soluto que envolve a absorção de energia. Logo, é um processo endotérmico. Está dissociando, está separando aqueles íons, endo. Já a solvatação é o processo para manter as partículas do soluto separadas, que envolve liberação de energia, então é um processo exo. Então essa é a diferença quando ocorre liberação de energia e absorção, tá bom? O que seria a dissolução endotérmica? Ó, ela absorve energia para provocar a dissociação, separar as partículas do soluto. For maior que a energia liberada à solvatação, beleza?
Neste caso, o meio externo sofrerá um resfriamento, pois ele vai absorver energia do meio onde ocorreu a dissolução. É por isso que tem sais, quando você dissolve em água, que ocorre um leve resfriamento no processo, porque ele é endotérmico. Se é endotérmico, dissolveu absorvendo o calor, tá? Olha aqui um gráfico. Toda vez que um gráfico aparecer desse jeito para vocês, um gráfico ascendente, significa que se a solubilidade do sal aumenta quando se aumenta a temperatura, é um processo endotérmico. Porque todo composto endotérmico, como ele precisa de calor, se você fornece calor para esse processo, a reação vai ocorrer mais facilmente, tá? A reação vai ser facilitada. Mais uma vez, a diferença de um processo endotérmico para um processo exotérmico é exatamente o sentido da energia. Processos endo absorvem calor e a reação dele, o processo, a dissolução, fica facilitada. Exotérmico é com a liberação, então você tem que resfriar. Se ele ocorre melhor liberando calor, então em ambientes mais frios, o processo ocorre melhor, tá bom? Então, ó, a dissolução do cloreto de cálcio, por exemplo, é um processo endotérmico. Seguindo. Dissolução exotérmica vai liberar energia para o meio, então você vai ter a sensação de quê? De aquecimento. Beleza, Mauro? Você vai ter a sensação de aquecimento, porque durante a dissolução ocorre a liberação de energia. Libera energia e é o processo exotérmico. Olha aqui o gráfico. O gráfico de uma dissolução exotérmica é assim, ele é descendente. Ele começa a descer. Por quê? Porque quando aumenta a temperatura, a solubilidade desse tipo de solução diminui. Tá bom? Então, ó, a dissolução do hidróxido de sódio, por exemplo, a soda cáustica, é um processo exotérmico. Show? Ocorre muita liberação de calor. Essa é a diferença de uma dissolução exo para uma endotérmica. Dica para fixar, não esquecer e ficar gravado em sua mente. As dissoluções endotérmicas precisam absorver mais energia, por isso o aumento da temperatura facilita a dissolução. Já as exotérmicas, a diminuição da temperatura facilita a dissolução. Vou dar um tempinho, anote essa frase, isso aí é importantíssimo, você não pode esquecer nunca mais. Volte já.
Beleza? Vamos seguindo. Olha aqui, gente. Coeficiente de solubilidade. O que significa aquilo? Tudo, pessoal. Tudo. Sólido, tá? Gás, alguns líquidos, porque tem uns que é de solução, não tem uma quantidade fixa. Eles existe um limite de dissolução, uma quantidade que você consegue dissolver, tá? Então, o coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente. Eu sempre gosto de usar o exemplo da chuva. Por que é que chove? A água vai evaporando, 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 e chega a um ponto que a quantidade de vapor d'água no ar está tão alta que atinge a saturação, quer dizer, atinge o limite que o ar suporta manter tanta água na fase de vapor. Quando isso acontece, quando a umidade fica muito alta, a temperatura baixa um pouquinho, chove, certo? Vai reduzir, dar uma reduzida no vapor de água. Gente, lembrem-se que o sal de cozinha, eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque sal de cozinha todo mundo tem em casa. 36 gramas dissolvem 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Quer dizer, a cada 100 ml de água, você consegue dissolver 36 gramas naquela temperatura. Lembrem-se que quando nós mexemos na temperatura, nós também fazemos o que, pessoal? Tornamos a mexer na solubilidade. Ou aumentar ou diminuir. Tá bom? Então, mexendo na temperatura, podemos dar essa variação. Uma substância concentrada, como a salmoura, e diluída como soro fisiológico. Qual é a diferença? Concentrada é quando a quantidade de soluto dissolvida está próximo do limite. E diluída é quando a quantidade de soluto dissolvida está muito abaixo do limite que é possível, tá? Exatamente, Mauro, química aqui. Então essa é a diferença de concentrado para diluído. Quais são os tipos de solução? Nós temos as soluções insaturadas, que é aquelas que a quantidade de soluto dissolvido está abaixo do limite. Ainda não atingiu o limite possível. Então, solução insaturada é qualquer solução que está abaixo do coeficiente de solubilidade. Certo? Então, as soluções insaturadas podem ser classificadas em diluídas ou concentradas. Tá bom? Olha aqui. Saturada. Solução saturada é aquela que você dissolve exatamente a quantidade do coeficiente. Por exemplo, se o sal de cozinha é 36 gramas em 100 ml de água, quando você conseguir solubilizar os 36 gramas exatos, você atinge a situação de saturação, que é a solução saturada. Tá bom? OBS. Existe a solução saturada com corpo de fundo, que é quando você adiciona acima do limite. Quando você adiciona acima do limite, vai solubilizar até o coeficiente, que no caso do sal de cozinha é 36. Se você jogar 50 gramas, 36 vão dissolver, mais 14 vão para o fundo. Por quê? Porque o coeficiente de solubilidade é 36, ele não consegue dissolver as 50. Seguindo. Já a supersaturada é uma solução que a gente só consegue fazer em condições especiais, tá? Não é tão simples de ser feita. É quando você adiciona uma quantidade de soluto acima do coeficiente. Então essa quantidade muito acima provoca o quê? Que qualquer perturbação no sistema provoca a cristalização do excesso. Então, se você fizer uma solução supersaturada e por qualquer motivo o sistema não suportar, aquele excesso, aquele excedente vai precipitar e essa solução vai virar essa daqui, ó.
uma saturada com corpo de fundo, tá bom? Porque a supersaturada, como eu mencionei para vocês, uma condição especial não é tão simples de ser alcançada. Olha os gráficos aqui. Toda vez que você analisar um gráfico, o gráfico subindo, ó, endotérmico e descendo isotérmico. Não se esqueça desse detalhe. Qualquer ponto em cima da curva, a solução é saturada, abaixo da curva, insaturada, e acima da curva será uma solução supersaturada em qualquer ponto que você tocar, tanto para o endotérmico quanto para o iso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas questõezinhas. Ó, olha essa primeira questão. É dizer assim, ó, ao adicionar cloreto de sódio em água, a dissolução do sal é acompanhada de uma queda de temperatura da solução. Opa, opa. Gente, se tu botou sal e a temperatura baixou, é porque o processo é endotérmico, então onde tem exo, ó, a gente já pode cortar. Tá? De novo, por que é endotérmico? Se o processo ocorreu e a temperatura baixou, é porque aquele processo, para ocorrer, absorveu o calor do meio, do que estava em volta. Ele absorveu o calor e a região em volta ficou com a temperatura menor. Então já sei que é endotérmico. Vamos analisar aqui a letra B. É endotérmico e o sal é menos solúvel quanto maior a temperatura. Não, gente. Porque processo endotérmico, quando aumentamos a temperatura, ele se torna mais solúvel. É a letra D. A dissolução é endotérmica e a solução é saturada quando 100 gramas do sal for adicionado. Não. O cloreto de sódio, a saturação dele é 36 gramas. A resposta vai ser mesmo letra E. Olha aqui, ó. A dissolução é um processo endotérmico e o sal é tanto mais solúvel quanto for o aumento da temperatura. Bom? Então, letra E aqui na questão 1, mas eu quero mesmo é vocês tentando. Esse gráficozinho aqui, ó. Olhem para mim. Eu só quero que você me diga aonde estão as soluções saturadas. Eu acabei de falar, mostrei o gráfico, quero ver se vocês estão ligados. Vamos lá. 2.
Olha aqui no gráfico, gente, como está simples, ó. Se é a solução saturada, são as que estão na curva. Olha aqui, ó, o ponto que está na curva é o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Todos os pontos na curva representam soluções saturadas, tá certo? Tranquilinho aí? Viu como é simples? Seguindo. Terceira questão. A terceira coloca assim, ó. A solubilidade da soda cáustica em função da temperatura. Vamos analisar aqui, ó. Se você observar, à medida que vai aumentando a temperatura, ó, certo? Para 30, 40, 50 graus, o que é que acontece? Aumenta um pouquinho a solubilidade, ó. Show? Então vamos seguindo aqui. Na terceira, diz assim: considerando a solução de hidróxido de sódio em água, é correto afirmar que, em primeiro lugar, gente, todos os valores de temperatura com o valor de solubilidade, se você preparar uma solução nessas condições, ela será saturada, tá bom? Ó, a 20 graus, 120 gramas de hidróxido é concentrado? Não, sabe por quê? Ó? Porque 120 é maior que 109. Vai precipitar, não vai conseguir dissolver tudo. Porque a 20 graus, olha ali aqui a setinha, a 20 graus só consegue dissolver 109. Se você colocar 120, vai sobrar e vai para o corpo de fundo, não tem como dissolver tudo. A 20 graus de novo, 80 gramas é diluído. Gente, ó, 80 gramas está muito próximo de 109. Então não é diluído, é concentrado, tá? Vamos ver o 30 graus. Ó, 30 graus, a solução saturada é 119 gramas. Ele coloca. A 30 graus, uma solução com 11,9 gramas é concentrada. Gente, ó, 11,9 só é 10% do valor total que consegue dissolver. Então é diluída, não é concentrada. Tá bom? Ali 40. Não, a 30 ainda, ó. 119 é supersaturado? Não, 119 é saturada, porque está exatamente o valor do coeficiente. Já a resposta é a letra E, ó. 40 graus, 129 é saturado, está perfeito, porque quando a quantidade de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade, nós temos uma solução saturada, tá? Seguindo, olha a quarta aqui. Em uma solução saturada teremos, primeiro, letra A, solução saturada, viu? Pouco soluto em relação ao solvente. Aí depende bastante do coeficiente de solubilidade. Mas tem muitos, em alguns casos pode ser muito, e em outros casos pode ser pouco. Então, se ele está dizendo que é sempre pouco, não. Tem as duas condições, tá? Tem sal que dissolve pouco, como tem sal que dissolve muito. B. A quantidade de soluto e solvente é equivalentes? Não, de jeito nenhum. A quantidade de soluto e solvente não são equivalentes. Existe um valor definido dependendo do sal, mas não é o mesmo, tá? C. Proporção soluto barra solvente igual à unidade? Não, 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 não. Show? Olha a letra D. A quantidade máxima de soluto dissolvida sendo estável na presença do soluto não dissolvido? Não, de jeito nenhum. Ele não compara dissolvido com não dissolvido, tá? Agora é o seguinte. Deixa eu apagar bem, espera aí. Apagar bem aqui. Sempre corpo de fundo, não é sempre que tem corpo de fundo, não. Mas a letra D, ó, eu marcando aqui, eu fiz o X no lugar errado. Letra D é a resposta correta, ó. A quantidade máxima de soluto dissolvida sendo estável na presença do soluto não dissolvido. Isso é uma solução saturada, a letra D. Então, meu povo, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam aqui a aula.
Um grande abraço e já já a gente volta com Estudar Pode Ser Leve. Até mais.